Pessoal, eu vou falar aqui hoje de como fazer um atendimento que eu reputo e eu julgo sendo um atendimento perfeito, um atendimento ideal. O cliente está na sua mesa, está na frente da sua mesa, ou você de repente está atendendo online, seja por WhatsApp, seja por Zoom, não importa. Você está atendendo o cliente apareceu, né? Porque o advogado ele precisa dominar algumas habilidades metajurídicas que eu falo, ou seja, fora do direito. Quais são elas? Ficar bom em captação e ser persuasivo na hora de atender. Saber fazer o cliente pagar aquilo que você precisa fazer com que ele pague para você. E tem técnica para isso. Quando a gente fala de gatilhos mentais na hora de atender, eu sei que a expressão gatilho mental hoje ela está muito prostituída, digamos assim, né? A expressão gatilho mental ela está muito usual, e quando a coisa se torna muito usual, as pessoas tendem a achar que virou clichê e que não funciona. Mas não. Mas funciona. Por quê? Porque quando eu passei a implementar um roteiro no meu atendimento, meu jogo mudou. A minha advocacia mudou. Por quê? Porque eu só focava em não perder o cliente no primeiro momento, achando que se eu cobrasse honorários de entrada, honorários robusto, não entradinha, sabe? Né? Cobrar uma taxazinha de custas, de custo administrativo, de digitalização. Não é isso não, pessoal. Isso não muda o jogo, né? O que muda é você cobrar honorário de entrada robusto, que impacta, que chega no final do mês, você fala, caramba, eu atendi uma média um cliente a cada 2 dias, ou um cliente por dia, ou 2 por dia, que é possível chegar lá, e desses clientes que eu atendi fecharam, e são ações propícias para eu cobrar honorário de entrada, e eles pagaram. Por que que mesmo o cliente não tendo o dinheiro aparece? Como assim, Rodolfo? Parece mentira, né? Eu falo brincando, é igual ação de pensão alimentícia. Em mais de 90% dos casos, quando o pai, normalmente é pai, a gente fala pai, parece um preconceito contra os homens, mas é a realidade cultural, né? O pai não paga pensão, é intimado para pagar lá em 3 dias e o dinheiro aparece. Por quê? Porque muitas vezes o dinheiro não é dele. Ele pega emprestado, arruma... Igual eu atendi uma cliente na semana passada que veio um Pix e eu fiquei sabendo depois que não era dela o Pix, era acho que do pai dela ou do tio dela, não me recordo. Mas o que acontece? Quando o advogado está atendendo um cliente, ele tem que saber que não é intuitivo. Você pode se portar ao cliente, usar da sua pessoalidade em termos de desenvoltura, do teu jeito de tratamento. Tem advogado que é um pouco mais informal, tem advogado que é mais sério, tem advogado que é mais simpático, que tem mais carisma. Mas no final das contas, nada disso conta. Nada disso conta. O que conta é você saber a estrutura do atendimento, que são 5 etapas, e dentro dessas etapas você fazer do seu jeito. Tá? Só que é muito importante você usar essas 5 etapas que eu vou esgotar aqui nessa live, e se você implementar amanhã, eu duvido que não vai mudar a sua advocacia. É lógico, não adianta você saber dessas 5 etapas na hora de fechar o cliente, se não aparece ninguém para você. Então, no primeiro momento, você tem que se posicionar, segmentar a sua advocacia, nichar a sua atuação, gerar uma entropia de autoridade jurídica dentro de uma determinada área do direito. Os clientes aparecem, ao aparecer, você sabe fazer atendimento. Porque não dá para ficar vivendo de honorários vinculados ao êxito, não dá para ficar vivendo de honorários de sucumbência, não dá para ficar dependendo de alvará, de guia de levantamento eletrônica para receber o dinheiro. Por quê? Porque no final do mês você vai precisar de dinheiro. Você vai precisar de dinheiro. Então, você tem que alinhar 2 habilidades. Simples assim, 2 habilidades, 2 grandes habilidades fora do direito. Ficar fácil de ser encontrado. Cliente aparecer. Tem técnica para isso, não é difícil. E depois que os clientes aparecerem, você tem que saber quais ações tem que cobrar a entrada, por que cobra e fazer de uma forma que o cliente pague. Porque não adianta nada você fazer um atendimento e ficar com receio. Nossa, hoje eu atendi um aluno, né, que ele perdeu a oportunidade de cobrar uma bela entrada de honorários porque a ação era uma ação rentável. Porque ele ficou com receio, ele está começando agora, ele ficou com receio do cliente não fechar. O cliente não tem dinheiro. Faz sentido, o receio é legítimo. Eu mesmo tive esse receio. E depois que vocês aprenderem essas 5 etapas,
vocês vão ficar mais tranquilos, porque vocês vão entender que tem lógica por trás do que eu vou falar aqui. E depois que vocês implementarem, vocês vão ver que é possível sim o cliente pagar os honorários que você vai cobrar de entrada, porque não dá para viver de sucumbência, de ad exitum e de acordos e guias de levantamento. Porque elas podem demorar, pode levar um determinado tempo. É lógico que o advogado ele também tem que ter como política de escritório proposta de acordo. Se eu chegar agora a perguntar para as 25 pessoas que estão aqui presentes e que me honram com o seu tempo, se eu chegar e perguntar para cada um de vocês, falar, olha, quem daqui tem uma política de proposta de acordo? Quem aqui tem? De repente você está sentado em cima de dinheiro agora, se você não tem política de proposta de acordo. Ah, Rodolfo, eu não tenho nem cliente, eu não sei nem atender. Tudo bem, é uma outra questão. Mas é tudo um conjunto harmônico que o advogado empreendedor, o advogado autônomo, dono de escritório, precisa ter. Precisa saber captar cliente, os clientes precisam aparecer. Nada mais fácil do que ficar fácil de ser encontrado. Mas não é a live de agora. E ficar fácil de ser encontrado não é ter uma sala bem localizada na cidade, não. Pelo amor de Deus. É gerar uma entropia de autoridade. Lembrando que a autoridade jurídica não está em mim. Vocês podem me enxergar como uma autoridade jurídica, mas a autoridade jurídica não está em mim, está na sensação que você tem sobre mim. É como eu transmito essa sensação. Tem uma pessoa que pode saber muito de direito imobiliário e de repente não transmitir autoridade. Por quê? Porque a autoridade não está na pessoa em si. A autoridade é uma sensação que a pessoa transmite para terceiros. Então você tem que transmitir essa entropia de autoridade usando ferramentas digitais, hackeando isso, tem como hackear isso em pouco tempo. E depois que os clientes aparecerem, você saber fazer o atendimento. Vamos lá, primeira coisa, pessoal, por que eu não cobro consulta? Tá? Eu sei que isso é um tema um pouco desgastado já na nossa profissão. Já tem aos montes aí artigos escritos no Jus Brasil, migalhas, um monte de advogado em live falando. E eu já vi vários advogados que a gente chama de advogado de palanque, que é o cara que não é advogado e ele ganha dinheiro vendendo curso. Ele não é advogado, ele não advoga, tá? Nada contra, mas ele não tem muita noção do que ele está falando na prática. A questão de cobrar ou não consulta, por que eu não cobro? Primeiro ponto, não tem certo ou errado, tá? Não tem certo ou errado. Tem o que funcionou para mim e eu só sei falar daquilo que funcionou para mim. Do que não funcionou ou do que eu não testei, eu não posso falar. Pelo menos eu só gosto de falar aquilo que eu consegui vivenciar. Por que eu não cobro a consulta? Porque a consulta, eu encaro a consulta como um grande orçamento. Eu vou passar um orçamento. E mais, no nicho em que eu atuo, aquele cliente em potencial representa um potencial de dezenas, quiçá centenas de clientes na mesma situação. Porque eu, como advogado, empreendedor, a primeira coisa que eu precisei definir foi qual nicho eu quero atuar. Qual nicho? A primeira coisa que o advogado empreendedor tem que saber, tem que decidir é qual segmento, qual nicho, onde eu vou atuar. E eu quis atuar num mercado em que os clientes não estão pulverizados. Os clientes estão no mesmo local, os contratos são os mesmos. A compra e venda de imóvel, seja de lote, de imóvel na planta, é muito colossal, é um formigueiro de gente. Você se queima se não der conta de trabalhar, a ponto de se queimar, de ficar com fama de advogado enrolado, porque realmente é um mercado que engole. Então os clientes não estão pulverizados. A irregularidade tende a ser padrão, e mesmo que não há irregularidade, os fenômenos exógenos do contrato atrasam a entrega do imóvel. É um fenômeno, não está no contrato em si. No contrato em si você vai identificar se houve atraso ou não. Atrasou a entrega, vícios construtivos, o mercado de distrato, onde na crise o advogado vende um lenço para quem está chorando. O mercado de distrato, mesmo quando não tem crise, o mercado de distrato ele é muito pujante, sempre vai ser. Por quê? Porque os contratos são muito alongados e muitas vezes aquele imóvel perde o sentido para aquele cliente. A pessoa se separou, foi mandada embora, etc. e tal. Então a primeira coisa é definir um nicho. Como eu defini um nicho que os clientes não estão pulverizados e as questões são massificadas, e eu passei a ser fácil de ser encontrado, bumba, gerei entropia, os clientes aparecem. Ao mesmo tempo que os clientes aparecem, eu encaro o atendimento como um grande orçamento. E se eu falar por que eu não cobro consulta agora,
Não vai fazer tanto sentido quanto no final da live vocês concluírem: ah, realmente entendi por que o Rodolfo não cobra consulta. Porque se eu fosse cobrar consulta, eu estaria deixando dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa, tá? Principalmente nesse mercado. Num primeiro momento, a questão que alguns advogados falam: ah, a consulta é bom para qualificar o cliente. Pode fazer sentido de repente na área de família, pode fazer sentido de repente na área criminal. Na área do direito imobiliário voltado para o consumidor, é despicienda essa questão. Portanto, eu não recomendo cobrar consulta e no final vocês vão entender. Não tem certo ou errado, tem funcionado para mim. Porque se eu passo um preço de consulta, eu posso gerar um obstáculo inicial, cujo cliente seria aquele meu primeiro cliente daquele empreendimento, que muitas vezes, né, é lógico aqui fazendo uma divagação, eu pagaria para ter acesso àquela questão, para ver o que aquele cliente precisa, ou por que ele apareceu para mim, ter acesso ao contrato, muito embora eu possa puxar na matrícula, no cartório de registro. Então, eu quero entender a dinâmica da situação, porque aquela questão representa dezenas, quiçá centenas de clientes em potencial num único empreendimento. Então, por que eu vou afugentar um cliente? Principalmente se ele for, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, que é a Casa Verde e Amarela, onde o cliente não tem, de fato, uma condição financeira muito adequada a ponto de pagar uma consulta. Rodolfo, ele não tem dinheiro para pagar consulta, mas vai pagar os honorários de entrada? Vai. Por quê? Porque ele passou por gatilhos mentais, que inclusive você vai entender, e você pagaria inclusive. Você pagaria, porque você vai entender a dinâmica do atendimento. A cabeça de vocês vai explodir. Bumba, vocês nunca mais vão ser o mesmo, depois que vocês assistirem até o final dessa live, né? Então, eu realmente não cobro consulta, porque eu não cobro para passar um orçamento, tá? E eu não quero afugentar a possibilidade de eu atuar em massa. Não significa que eu não cobro para dar entrada nas diversas questões que envolvem direito imobiliário voltado para o consumidor, desde analisar contrato, desde atraso na entrega, distrato, vício construtivo, enfim, uma série de coisas que a gente atua e que cobra assim honorários de entrada. Eu tenho pavor de ficar trabalhando no êxito, só na sucumbência, tá? Uma outra coisa que eu queria explicar para vocês: nem sempre vocês vão precisar usar essas etapas do atendimento, nem sempre. Por quê? Porque às vezes o cliente aparece para você com um determinado nível de consciência já lá em cima. Como assim, Rodolfo? Como esse mercado é muito fácil de maneira orgânica estimular um efeito manada, ou seja, as pessoas entrarem com a ação de certa forma em massa, contratando você, muitas vezes eu recebo já as mensagens dos clientes me mandando mais ou menos assim: doutor, inclusive eu vou printar depois uma mensagem que eu acabei de receber. Foi marcada uma reunião na quinta-feira num condomínio. Os moradores ficaram sabendo que eu estou entrando com a ação naquele condomínio. Os vizinhos, as pessoas nos blocos começaram a conversar no grupo do WhatsApp, mandaram o meu contato para lá. As outras pessoas querem se inteirar do processo. E eu vou fazer uma reunião quinta-feira num condomínio aqui na minha cidade. Então o que acontece? São clientes que já sabem do tipo de processo que eu estou entrando e sabem mais ou menos quanto que eu já cobrei, porque eles se falam. Então tem cliente que já me manda mensagem assim: doutor, o senhor que está fazendo o distrato lá do Vivendas da Mata? Doutor, é o senhor que está entrando com a ação de IPTU do Reserva Macaúba? Doutor, a minha vizinha entrou, me indicou você, eu queria entrar também. Então é lógico, tem clientes que já aparecem com um nível de consciência onde você não precisa fazer essa estrutura de atendimento ultra persuasiva, tá? Pessoal, antes de vocês entenderem as 5 etapas, na verdade são 6 etapas, tá? Mas eu vou trabalhar como se fosse 5, tá? Antes de vocês entenderem quais são as 5 etapas que eu vou começar agora, muita gente tem dificuldade de quanto cobrar. Tirando aquelas pessoas que ainda estão inseguras, porque tem receio de perder o cliente: se eu cobrar a entrada ele não vai fechar, então eu vou 30% no êxito, 30% no êxito. É o Zé Êxito, né? O advogado virou o Zé Êxito. O Zé Êxito. Se congelar as ações, mudar os termos pacificados no STJ, ferrou. Tudo no êxito. Tudo no êxito. Não pode, gente. Não pode. Vocês não podem, lógico, tem que mesclar. Tem que mesclar. Vocês têm que cobrar para entrar. E fazendo o que eu vou falar agora, vocês vão ter uma liquidez que poucos concursos públicos pagam mais do que vocês vão conseguir ganhar se vocês aplicarem o que eu vou falar agora. Mas primeiramente o cliente tem que aparecer.
Aqui no caso, então, eu estou falando de uma segunda etapa. Estou supondo que os clientes já estão aparecendo. E se alguém me perguntar aqui na live, Rodolfo, como faço para os clientes aparecerem? Não vou falar aqui nessa live, porque é um outro tema. Você tem que ser fácil de ser encontrado, gerar uma entropia de autoridade, trabalhando nas redes sociais dessa forma, usando o Facebook Ads e trabalhando com os pareceres jurídicos individuais virais e depois fazendo as liminares, as sentenças, os acordos trabalharem para você, despertando o efeito manada de maneira ética dentro do provimento 94/2000 da OAB e sendo fácil de ser encontrado. E vai ser fácil de ser encontrado porque o nicho ele é muito bom. Atuar com direito imobiliário voltado para o consumidor é top. Por quê? Porque as demandas jurídicas com segurança, temas ultra pacificados no ordenamento jurídico, uma série de temas do STJ e RDRs do TJ, então você tem previsibilidade de julgamento, você consegue planejar a sucumbência dentro do teu planejamento financeiro. E depois que você entra naquele circuito de acordos, sucumbência, honorários vinculados ao êxito, entrada, êxito, sucumbência, acordo, entrada, porque quando você passa a ser fácil de ser encontrado, tua agenda vai encher. O advogado que tem a falsa sensação de que trabalhou muito essa semana, nossa, trabalhei, rendeu demais, eu fiz uma réplica. Cara, não rendeu. Você ficou preso numa peça de um processo. Você não pensou captação, você não atendeu, não trouxe cliente novo, não propôs um acordo, então teoricamente não rendeu. Você precisa fazer a peça, o prazo? Lógico que precisa fazer, mas não rendeu. É um suborno de consciência achar que rendeu. Para advogado autônomo, empreendedor jurídico, não rendeu. Eu vou falar as 6 etapas, na verdade 5, mas é que tem uma que eu não sei se ela faz parte de uma, então tem hora que eu falo 5 ou 6. Vou falar 6 etapas aqui do atendimento, depois eu vou cascatear e explicar cada uma delas. Vai parecer óbvio, tá? Mas não é tão óbvio assim. Explicar, provar, ganância ou dor, ancoragem, tempo de exposição, preço. Vou repetir. Explicar, provar, ganância ou dor, ancoragem, tempo de exposição, preço. Vou repetir. Explicar, provar, ganância ou dor, ancoragem, tempo de exposição, orçamento, preço. Vou repetir a última vez para ser chato. Explicar, provar, ganância ou dor, ancoragem, tempo de exposição, preço. E isso é a estrutura do atendimento. É isso que vocês têm que usar mentalmente na hora que você está atendendo o cliente. Então você vai ter que identificar que momento que você está. Então são 6 etapas: explicar, provar, ganância ou dor, ancoragem, tempo de exposição, preço. Então em sequência. Então óbvio que a primeira etapa de um atendimento, cujo cliente não tem aquele nível de consciência que eu já te expliquei, porque se for cliente com nível de consciência, é relação de documentos e valor. Segue relação de documentos em PDF por e-mail. Ah, Rodolfo, os clientes não têm scanner, né? Tem o Doutor Reclamones. É um personagem que eu criei. Acho que eu vou patentear esse personagem. Doutor Reclamones. Ah, Rodolfo, o cliente não tem scanner, ele não tem como digitalizar o documento. Para de criar uma objeção de não existe. Como que eu estou entrando com as ações? Como que um monte de gente está entrando? Como que vários advogados estão entrando? Processos ou questões jurídicas a pessoa não tem todo mês, toda semana, todo semestre. Então pressupõe sim um pouquinho de esforço para quem quer entrar com a ação. E se vale a pena, e você mostrar que vale a pena, o cara vai se esforçar minimamente para mandar os documentos digitalizados, por exemplo, tá? Mas enfim, a primeira etapa é explicar. É óbvio, mas é uma etapa inicial. Só que quando você vai explicar para o cliente aquela questão, igual hoje eu atendi 3 clientes de distrato, onde eu tive que explicar a questão do desvirtuamento da alienação fiduciária, onde um dos clientes já veio com uma baita objeção. Rodolfo, mas como assim é possível? Eu vi no meu contrato, tem lá alienação fiduciária. Eu fui na loteadora, eles falaram que não tem como fazer o distrato, devolver parte do que eu paguei, porque tem que aguardar o leilão. Eles me mostraram até uma lei 9.514 de 97. Eu tive que explicar para o cliente que a lei 9.514 de 97, ela veio para proteger o credor fiduciário, que é aquele que empresta um dinheiro para o devedor fiduciante comprar um imóvel. É uma relação triangular.
em que se ele não pegou o dinheiro emprestado, a jurisprudência já pacificada, eu tive que explicar o que é a jurisprudência. Exatamente isso, explicar. Então eu expliquei para ele que ele sim tem direito ao distrato, expliquei o que é jurisprudência, falei, é o entendimento pacífico do judiciário acerca dessa questão. A alienação fiduciária, ela pressupõe a existência de empréstimo de capital, crédito imobiliário para aquisição de um imóvel. Se você não adquiriu empréstimo, se você não pegou dinheiro emprestado, não houve alienação fiduciária. Se você ler a lei que os caras da loteadora te falou, a lei 9.514 de 97, você vai ver que pressupõe a existência de um crédito imobiliário, empréstimo de dinheiro. Você pegou dinheiro emprestado? Não. Você parcelou o preço do lote diretamente com a loteadora. E, portanto, como você assinou em 2020, o seu contrato ele é regido por uma nova lei, chamada Nova Lei do Distrato, que já tabelou, já monetizou como você tem que ser restituído dos valores que você pagou. Então, a primeira questão é explicar de uma forma que o leigo entenda. De uma forma que o leigo entenda. Quando eu falo jurisprudência para o cliente, para trazer segurança jurídica, eu sempre aperto a tecla SAP, eu explico o que é jurisprudência. Falo, olha, é um entendimento já pacificado, é um entendimento já consolidado pelo judiciário acerca dessa questão. E explico para o cliente. Eu explico que o Código de Defesa do Consumidor o protege. Eu explico que cláusulas abusivas, se levadas à justiça, o juiz manda desconsiderá-la, porque ele é protegido, ele é um consumidor. Eu expliquei a questão do desvirtuamento da alienação fiduciária. Então a primeira etapa do atendimento, pessoal, é explicar para que de uma forma que o cliente entenda, que faça sentido para ele. Tá? Não é usar termos muito técnicos, você pode até usar desde que você dê um sinônimo. Tá? Você tem que falar a língua dele. Tá? É muito importante explicar. Né? Não é simplesmente falar, não, deixa comigo, não, imagina, não, fica tranquilo, isso aí, houve um desvirtuamento, você pegou dinheiro emprestado, houve uma dissimulação, não pode falar assim, não pode. Você tem que entender, pessoal, pensa que você está falando para uma pessoa de 14 anos, de 12 anos, explica de maneira bem detalhada e apertando a tecla SAP, de uma forma que o cliente entenda. Aí, então, depois que eu expliquei, por exemplo, essa questão de um desvirtuamento da alienação fiduciária, blá 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 blá. Sabe o que é isso, pessoal? Nós vivemos a era do balelômetro. Eu falo muito isso. Tem aluno meu que não aguenta mais me ouvir falar disso. Nós vivemos a era do balelômetro. Blá 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 blá. Tá, eu expliquei para o cliente. Nada muda mais o jogo do que você provar para o cliente. Provar. Como eu já tive muitas ações contra essa loteadora, né, do mesmo empreendimento dele. Gente, olha que loucura, né? É normal. Às vezes um grupo de família do WhatsApp, com 10, 15, 20 pessoas, nem todo mundo viu todas as mensagens. Num empreendimento de 500 lotes, ainda que tenha grupo do WhatsApp, ainda que tenha grupo de condomínio, ainda que tenha várias pessoas entrando, muitas pessoas não estão sabendo do que está acontecendo. O mundo é muito grande. A gente fala que o mundo é pequeno a níveis de cosmos, né? O mundo é muito grande. O mundo é muito grande. A tua região é muito grande. Pra vocês terem uma noção, se eu fosse um cara que conseguisse esgotar a demanda da minha cidade, eu precisaria de uma estrutura da Receita Federal, de um poupa-tempo, para esgotar a demanda da minha cidade. É impossível, é um formigueiro de gente. É o maior mercado jurídico do país. É o maior mercado jurídico do país, que cresceu na pandemia. Eu não gosto de ficar citando números frios, porque eu acho chato. Dê uma passeada na tua região, na tua cidade, vê se faz sentido. Vê o tanto de prédio que está sendo levantado, o tanto de loteamento, o tanto de incorporação imobiliária, o tanto de imóvel na planta, o tanto de lançamento imobiliário. Dá uma passeada. Veja a área de construção civil, de imóvel na planta, loteamento. Pessoal, as pessoas precisam morar em algum lugar. Tá? É um mercado muito aquecido. Se você ficar fácil de ser encontrado, 2, 3, 4, 5 pessoas vão te ligar por dia no teu escritório. Porque o mercado é muito grande, com pouquíssimos advogados ultra experts em direito imobiliário voltado para o consumidor. Tem advogado que tem pós-graduação em direito imobiliário, tem uma noção geral, mas que o direito imobiliário voltado para o consumidor ele é um universo à parte, é um universo paralelo. Tem demandas muito específicas e muito gigantescas no sentido de quantidade de pessoas.
Pessoal, explicar, blá, 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 você tem que provar. E aí, o que eu fiz? Eu atendi o cliente por telefone. Ele chamou no WhatsApp do escritório, a minha equipe me mandou o contato, eu marquei uma ligação, entrei em contato com o cliente, né? E eu expliquei para o cliente o que era desvirtuamento, né? Primeira etapa do atendimento, eu expliquei. Depois que eu expliquei, eu vou falar, inclusive, fulano, esse número teu é teu WhatsApp, né? Eu vou te mandar decisões em casos idênticos ao seu do mesmo empreendimento. E aqui eu vou fazer um parênteses. Eu nem precisava ter ações dessa loteadora. Eu poderia pegar julgados do Jus Brasil relativo a distrato envolvendo desvirtuamento da alienação fiduciária, por exemplo. Pois bem, eu vou te mandar no teu WhatsApp, tá? Assim que a gente finalizar a conversa, eu vou te mandar, vou te provar aquilo que eu estou falando. Tem cliente que fala, não, doutor, não precisa não. Não, mas é a forma que eu gosto de tratar as coisas, né? Eu não deixo, viu, pessoal? Eu não deixo o cliente interferir na minha forma de ser. Ainda que o cliente fale, não precise, eu preciso mandar. Eu preciso mandar. Esse cliente, normalmente, pessoal, a coisa mais chata de atender cliente é quando o contrato é no nome da esposa e do marido. Porque se eu conversei apenas com um deles, a pessoa que foi atendida não vai reproduzir o que eu expliquei, ela não passou por toda aquela persuasão, pelos gatilhos mentais. E aí enfraquece. Por isso que eu gosto sempre de mandar a prova do que eu estou falando. Nós advogados estamos acostumados a provar para o juiz, provar a nossa tese. A primeira pessoa que a gente tem que provar é o cliente. Nós vivemos uma era de fake news, nós vivemos uma era de balelômetro. Lá em cima, a gente tem que zerar o balelômetro. Quando a pessoa vê, não tem como ela desver, né? Então, quando você prova, quando ela vê, ainda que ela não entenda algum termo técnico ou não, um print, um recorte, distrato de lote, credora fiduciária que se confunde na pessoa da vendedora, não houve crédito imobiliário, distrato pela lei 3.786, leilão extrajudicial que não é o caso de desfazimento do negócio, um recorte. Tá vendo, fulano? Você não pegou dinheiro emprestado, não tem que aguardar leilão porcaria nenhuma. E provei para ele, ele viu lá uma chancela, uma ementa, um excerto, um acórdão, um julgado. Nesse caso eu mandei 5 tutelas de urgência dos juízes, mandando suspender a cobrança das parcelas vincendas e mandando suspender qualquer procedimento que vise expropriar o bem de maneira extrajudicial pela Lei 9.514 de 97. Ou seja, os juízes suspendendo a consolidação da propriedade, o leilão do imóvel, junto com a cobrança das parcelas vincendas. Então o que acontece? Eu mandei 5 liminares do mesmo empreendimento. Não tem como aquele cliente não vir na minha. Não tem como. Por quê? Porque eu expliquei, fez sentido para ele e eu mandei decisões em casos iguais. Se ele viu ou não, o problema é dele, mas ele tinha a oportunidade de ver. Então, prove sempre aquilo que você esteja falando. Prove. Tá? Isso eu estou explicando de maneira mastigada aqui para vocês, mas vocês vão ver que isso não é tão demorado assim. Parece, nossa, Rodolfo, 2 horas de atendimento. Cara, que fosse 2 horas. O momento mais importante do seu dia é o fechamento. É o fechamento do cliente. Principalmente em casos de atraso, distrato, vícios construtivos. Pelo amor de Deus, é valor de causa legal. Tem que cobrar entrada. O momento mais importante do seu dia não é o story, não é o cafezinho, não é a porra do prazo. Desculpa o português, eu odeio fazer prazo. Nunca gostei de fazer prazo. Ah, Adolfo, como você é advogado? Cara, você não precisa gostar de todos os elementos da sua profissão para ter vocação de ser advogado. Tem advogado que não gosta de fazer audiência. Tem advogado que não gosta de fazer prazo. Tem advogado que gosta de fazer sustentação oral. Tem advogado que é mais comercial, gosta de fechar. Tem advogado que é mais introspectivo, gosta de fazer prazo, gosta de pensar, tal, fazer as coisas mais administrativas. Enfim, não é o fato de você ter outras características mais, outras interfaces que você se identifica mais, que não significa que você não tem vocação para a profissão. Então é muito importante provar ao cliente aquilo que você está falando. Depois que você explicou, depois que você provou para o cliente, você já quebrou muitas objeções nisso. Você explicou, ele entendeu,
Então, ele não tem mais essa de, o contrato diz isso, a loteadora falou que não. Você explicou e você provou, ele está na sua. Ele está na sua. Ele entendeu, você desconstruiu a objeção que ele tinha. Eu tenho que acordar leilão. Não tem, expliquei, provei. Agora, eu preciso levar o atendimento para um lance estomacal. Hora de falar do estômago. Aqui, ó. Falar do estômago. Nós temos que trazer o atendimento para um lance de dor ou ganância. Eu fico imaginando um advogado que entra agora na live, ouve só esse trecho e vai falar, nossa, esse cara tá louco, vou mandar esse vídeo para a OAB. São expressões que eu utilizei que para traduzir a parte do atendimento em que o advogado precisa monetizar. Despertar ganância no bom sentido é despertar a possibilidade do cliente receber uma indenização X, Y ou Z. Por exemplo, se eu só explicasse a questão de que é possível o distrato, porque houve desvirtuamento, num linguajar que ele entendeu, se depois eu provasse aquilo que eu falei, mas eu não trouxesse o atendimento para um lance de monetização, valores, no final, pessoal, o que o cliente quer ouvir, né? A gente tem que falar também o que o cliente quer ouvir dentro da ética, mas a gente tem que falar o que o cliente quer ouvir e entregar o que ele precisa. O processo é o caminho pelo qual eu vou fazer ele receber aquilo. Mas eu preciso falar o que ele quer ouvir. Depois que eu expliquei e provei, eu tenho que trazer o atendimento para um lance de monetização. Ou seja, calcular, ainda que por cima... Espera que eu acho que a bateria tá... Deixa eu ver aqui. Não, tá tranquilo. Tô até com a bateria móvel atrás aqui. Eu tenho que traduzir o atendimento num lance de monetização. Entendeu? E aí eu fiz um cálculo. Um cálculo para o cliente, assim, não é cálculo muito pormenorizado, não. Não é muito pormenorizado, não. O que eu expliquei para o cliente? Eu falei, olha, me fala uma coisa. Quando que você assinou o teu contrato? Eu assinei em 2020. Então no teu caso, o teu contrato, ele tem uma lei própria que vai regular. É a nova lei do distrato, a lei 13.786 de 2018. Mas explicando para ele, eu explico igual eu estivesse conversando para uma criança, tá? Então existe uma lei que entrou em vigor em dezembro de 2018 que praticamente tabelou o que você tem para receber de volta. A lei é muito clara. Aí eu perguntei, quanto que você pagou? Aí eu tinha falado, eu paguei cerca de 80 e poucos mil reais. De um lote aí, acho que de 150, 160 mil. Pessoal, se esse cálculo que eu vou fazer agora para vocês tornar o valor impossível de ser resgatado para o cliente, porque a multa é maior do que o cliente teria para receber, tem saída, tá? Mas essa live não é para falar de coisas que acontecer na parte de direito material envolvendo distrato. Vamos focar no atendimento. Mas vamos lá. Aí eu falei, olha, a nova lei do distrato, ela introduziu um regramento de que a loteadora pode reter até, ou seja, como se a lei falasse, loteadora, você não pode reter tudo que você quer não, tem um limite, 10% do valor do contrato. Então o teto máximo da lei, se o teu lote é de 150 mil, eles poderiam reter 15 mil reais e a diferença ser devolvida. Eles podem parcelar em 12 vezes, inclusive por essa lei. Tá? Você pagou a corretagem? Paguei um custo de corretagem lá na ordem de, vamos supor, 6% do valor do contrato, valor do lote. 10% de 150 seria 15. Metade disso, vamos pôr 7,5, vamos pôr 8 mil reais para arredondar a conta. Então eu fiz uma conta por cima, eu monetizei o atendimento. Então eu expliquei para ele, falei, olha, como é um distrato por sua desistência, né, o consumidor quer distratar, não houve culpa da loteadora. Não é um distrato porque eles pisaram na bola. É um distrato porque você não tem mais condições de pagar. As parcelas estão sendo reajustadas de uma maneira que você não está dando conta. Né? Então o que acontece? Quando eu comecei a traduzir o dinheiro para o cliente, eu comecei a fazer cálculo por cima. Falei, quanto que você pagou? Ele estava com os documentos em mãos, né? Paguei cerca de 80 e poucos mil reais. Beleza, qual que é o valor do lote? Quanto que é o valor do preço? Não é o preço com juros, não, o preço seco.
Ah, o pré é 150 mil. Então tá, então eles podem reter 15 mil e essa diferença corrigida monetariamente tem que ser devolvida em até 12 vezes. Ele nem sabia. Para quem estava aguardando o leilão, para quem estava esperando perder tudo, ficar com o nome sujo, aguardar leilão, o cara ter a noção de que ainda ele teria dinheiro a resgatar, ele estava no céu essa hora, né? Mas aí beleza, eu estou no lance da monetização. Perguntei se ele pagou corretagem. Ele já havia pago, vamos supor que foi 8 mil nesse exemplo que eu estou dando. Então vamos lá, se você pagou 80 mil, 10% de 150 é 15, 80 menos 15, 65, é isso? É isso, 65 mil. 65 mil menos os 8 mil de corretagem, 57, é isso? Acho que eu estou certo, 57 mil. Esses 57 mil que você tem para receber, eu ainda teria que corrigir monetariamente ele, pelo mesmo índice do contrato. Que? O IGPM vai reajustar minha restituição? Sim. A nova lei do distrato ela é clara. O índice de correção a ser reajustado à sua restituição é o mesmo índice do contrato. Mas mesmo que não fosse, o índice da tabela do tribunal também é um índice relativamente agressivo, né? E aqui eu vou fazer um adendo, pessoal. Eu não expliquei isso para ele, mas só para fazer um adendo. Juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, não é cabível em distratos por culpa do consumidor. Tema 1002 do STJ, tá? Pode discordar, mas a gente tem que trabalhar com essa regra. Tema vinculante do STJ. Juros de mora a partir do trânsito em julgado quando se tratar de distrato por culpa do consumidor. Mas a correção monetária já é rentável. A depender do caso, a depender do tempo que durar o processo, a correção monetária ela reajusta a ponto do cliente receber quase tudo de volta, dependendo dos valores que foram pagos, enfim. E aí fiz a conta para ele e falei, olha, então você tem 57 mil reais para receber mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu teria que corrigir, eu teria que pegar todos os valores que você pagou e aplicar uma correção monetária. E não vou fazer isso agora, até porque nem faria sentido eu fazer isso agora. Você iria receber hoje? Não. Você vai receber amanhã? Não. Você vai receber daqui uma semana? Não. Você vai receber daqui um mês? Não. Então essa correção ela vai se protrair no tempo. Imagina que o processo durar 10 meses, um ano e meio, 2 anos, não importa. A correção monetária ela vai incidir, ela vai ter um termo final, mas eu não sei quando que vai ter de extensão de correção monetária. Então é mais do que isso, né? Então, pessoal, eu monetizei. Só que aí eu provei para ele. Sempre que eu falo alguma coisa meio capciosa, assim, meio que soa muito bom para ser verdade, eu gosto de provar. Falei, olha, teu contrato ele é regido por uma nova lei que entrou em vigor em dezembro de 2018 e que, portanto, ela já tabelou como se dá a restituição de distrato de lote por culpa do consumidor, tá bom? E aí eu comecei, mandei inclusive até a parte da lei que fala lá, né, cláusula penal de até 10% do valor do contrato. E aí beleza. Depois que eu trouxe o atendimento para um lance de monetização, falar do dinheiro envolvido, né, não ficar apenas na explicação técnica, né, explicar de uma forma que ele entenda, depois provar aquilo que você está falando, eu tenho que monetizar meu atendimento, trazer para um lance de ganância. Eu chamo de ganância, mas é no sentido de vislumbrar a possibilidade de ele receber uma indenização, tá bom? Só que ao mesmo tempo tem um componente dor. Qual que é o componente dor? Tudo, pessoal, tudo na advocacia, absolutamente tudo, eu sei que deve ter algumas raríssimas exceções, deriva de dor ou ganância. Ganância, no meu sentido de ganância, tá? De vislumbrar a possibilidade de receber uma indenização. E como eu sempre falo, em ações indenizatórias, em ações onde nós, advogados, atuamos para resgatar dinheiro ou evitar desembolsos, nós, no frigir dos ovos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos vendendo dinheiro. Vendendo dinheiro. Nós usamos o serviço advocatícios como ferramenta, mas no final das contas a gente está vendendo dinheiro. É como se eu falasse assim, olha, eu cobro isso aqui para entrar, tem um percentual no final. Então, mas o que eu estou trazendo para o cliente? Grana, dinheiro, indenização. E eu tenho uma remuneração por trazer dinheiro para ele. No frigir dos ovos, o âmago filosófico do que é isso é o quê? Vender dinheiro. Olha, existe um dinheiro que você tem direito. Através de mim é possível esse resgate, né? Então,
Em ações indenizatórias, nesse caso, eu trabalhei a parte de ganância no bom sentido, dele vislumbrar a possibilidade de receber uma indenização, mas tem um componente dor. Sabe qual que é o componente dor? Eu trouxe o atendimento para um lance de dor. Se você estiver diante de uma situação, de um atendimento, eu não sei qual que vai ser o plano de fundo. Vício construtivo, atraso na entrega do imóvel, distrato, IPTU antes da entrega do imóvel, condomínio antes da entrega do imóvel, sei lá o que. Vício construtivo da área comum, que eu vou atender agora na quinta-feira. Pegar um vício construtivo da área comum. Problema, danos estruturais na área comum. Promessas de coisas que deveriam ter no empreendimento e não tem. Condomínio me contratando para entrar com uma ação dessa. Mas vamos lá. Quando você está diante de uma situação, você pode se perguntar: é mais fácil trabalhar dor ou ganância? Às vezes os dois também. Nesse caso, eu trabalhei a ganância no bom sentido, onde eu comecei a falar de monetização. Comecei a traduzir em reais tudo que eu falei, fazendo uma conta ainda que de padeiro, só para ele ter uma noção do quanto ele tem para receber. E é importante você despertar um senso de dinheiro, quanto ele tem para receber. Porque no final das contas, a sensação da troca do dinheiro tem que valer a pena, até para você saber quanto você vai cobrar. Porque imagina o seguinte: se eu chegar agora para os 27 advogados que me honram aqui, advogadas que me honram aqui com a sua presença, se eu chegar a perguntar: pessoal, levanta a mão, imagina que fosse uma sala física, levanta a mão quem tem dinheiro, quem tem 100 mil reais guardado na conta agora. Aí vamos supor que ninguém tenha. Ninguém tem de 100 mil reais guardado na conta. Pessoal, vou dar um exemplo esdrúxulo. Um exemplo esdrúxulo. O bom de exemplo esdrúxulo é porque ele é muito didático. E na nossa faculdade, na nossa área, a gente tem muitos exemplos esdrúxulos no direito penal. Eu me lembro que, para descontrair um pouquinho, eu me lembro de uma... Quem se lembra aqui? Eu acho que quando tinha aula de... Eu acho que era de embriaguez voluntária como excludente da ilicitude. Aí tinha um exemplo de um indivíduo que caiu num tonel de cachaça e se embriagou, não de maneira intencional. Olha isso, né? O cara caiu num tonel de cachaça, houve uma imersão de algo no seu organismo e ele cometeu entorpecidamente, mas não de maneira intencional, um crime doloso, né? Mas o dolo dele foi um dolo que descaracterizou, porque ele foi entorpecido. Um exemplo esdrúxulo, né? É engraçado, na nossa área tem muitos exemplos esdrúxulos, principalmente em direito penal durante a faculdade, né? Mas, voltando ao assunto, vou dar um exemplo esdrúxulo para ser didático. Se você não tem 100 mil reais guardado agora, e eu chego para você e falo: não, sabe por quê? Porque tem um apartamento numa região nobre aqui da cidade, que ele custa em média 1.500.000 reais, e ele está saindo por 100 mil reais. Por alguma razão. Exemplo esdrúxulo. Por mais que você não tenha os 100 mil reais, você, diante dessa informação, dessa notícia, você fala: cara, eu não tenho, mas eu posso dar um jeito de conseguir, porque de repente eu tenho algum primo. Eu falo brincando que todo mundo tem um primo rico na família, né? Eu tenho um primo, eu tenho um conhecido, ou um ex-sócio, ou um comerciante amigo meu, eu vou atrás de alguém que tem esse dinheiro, algum possível investidor. E aí, diante dessa informação, eu cobro uma comissão, ele entra com dinheiro, eu passo essa informação, enfim, foi possível o dinheiro aparecer. Quando você desperta no atendimento que vale a pena a sensação da troca do dinheiro, os honorários de entrada não podem ser baixos. Não deve, porque você vai deixar dinheiro na mesa. Por mais que você ache, e isso é uma crença limitante que você pode ter agora: o cliente não vai ter porque é programa Minha Casa Minha Vida. O cliente não vai ter porque ele ganha 2 salários mínimos, ele não tem dinheiro guardado. Cara, a sensação da troca do dinheiro. A grande maioria das ações que eu cobro de entrada, a grande maioria, quando se trata do programa Minha Casa Minha Vida, o Pix ou a transferência não é necessariamente a pessoa que fez. Ela pegou emprestado com algum parente, com alguém. Em muitos casos. Mas, das pessoas que não têm essa condição, muitas vezes ela passa no cartão de crédito. E eu parcelo. A gente tem que facilitar também, né? O advogado não tem uma maquininha hoje, pelo amor de Deus.
né? Então se o cara de repente não tem, e eu antecipo, jogo uma taxa do cartão e antecipo os recebíveis, né? Então você tem a possibilidade de parcelar, você tem a possibilidade do cliente se virar. Também é problema dele, você não tem que resolver todos os problemas do mundo, quebrar todas as objeções universais e convencionais daquele caso. Porque quando você despertar que a sensação da troca do dinheiro vale a pena, depois de todas essas etapas, depois vocês me contam o dinheiro aparecendo. Depois vocês me contam, tá? Explicou, provou, despertou ganância. No caso, eu também despertei dor. Por quê? Porque eu falei, olha, nada disso vai adiantar se a gente não entrar com a ação e se o imóvel for para o leilão, né? Porque aí eles vão encaminhar o contrato para o cartório de registro, o cartório vai te notificar para você fazer o pagamento, né? O que a gente chama de purgação da mora, vai te notificar para pagar. Se você não pagar, o que vai acontecer? A construtora, a loteadora vai pagar o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Interviews ou Imóveis, para a prefeitura, vai consolidar a propriedade de volta para eles. Eu não explico dessa forma, estou falando para advogados aqui. Depois eles vão ter o primeiro leilão, depois o segundo leilão, acabou, ferrou. Nada disso vai adiantar se você não fizer isso. Porque senão você vai ficar com o nome sujo, o cartório vai te notificar, a SPC Serasa, leilão. E é público essa informação. Qualquer pessoa que puxar seu CPF no cartório de registro de imóveis vai ver que tem um imóvel indo para leilão em seu nome. É um expediente público. Você vai ter SPC Serasa, enfim. E vai perder provavelmente tudo que você pagou. Porque raramente sobra dinheiro para o consumidor em leilão. Raramente. Porque na segunda praça, no segundo leilão, o imóvel pode ser arrematado pelo valor da dívida. Pelo valor da dívida. Então, raramente sobra dinheiro. Então, o que acontece? Eu trabalhei um componente dor, como se criando um senso de urgência em entrar logo com a ação. Para o cliente não ficar procrastinando. Né? Para o cliente não falar, tá, entendi. Depois eu vou dar meus pulos, daqui 2 semanas eu te procuro, vou atrás do dinheiro. Não. Senso de urgência. Despertei dor. Meu amigo, se não entrar e esse procedimento acontecer dessa forma, esquece tudo que eu falei e acabou. Então você pode sempre identificar questão de ganância ou dor. Então essa etapa do atendimento é falar com o estômago do cliente. É falar aquilo que ele quer ouvir dentro do provimento da OAB. Então eu monetizei o atendimento dentro da tabela da nova lei, explicando para ele os valores que ele tinha para receber, ele vislumbrando a possibilidade de receber uma indenização X, expliquei a correção monetária, despertei a questão da ganância, no bom sentido. E trabalhei a dor dele no sentido de que, cara, se você também não for atrás, nada disso vai acontecer sozinho. E você vai ficar com o nome sujo, você vai perder as parcelas que você pagou, o imóvel vai para leilão e todo esse expediente é público. Despertei dor. Expliquei, check. Provei, check. Dor ou ganância, a parte estomacal do atendimento, check. E agora vamos para a antepenúltima etapa do atendimento perfeito, persuasivo, que é a ancoragem. Essa é a etapa mais importante. Deixa eu ver como é que está a bateria aqui, pessoal. Então tá tranquilo. Essa é a etapa mais importante do atendimento. Só que é o seguinte, ela não funciona sozinha, né? E é difícil você falar qual que é. É como se ela fosse o Neymar. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Neymar, não estou querendo entrar nessa polêmica. Mas é como se ela fosse o número, como se fosse o Messi, é o 10 do time. É lógico, precisa do goleiro, precisa do zagueiro, precisa do lateral, precisa do time completo. Uma pessoa só não ganha jogo. Então você precisa explicar, você precisa provar, você precisa despertar ganância ou dor, né, monetizar o atendimento, parte estomacal. Você precisa agora fazer a ancoragem. Esse é o maior gatilho. A ancoragem, pessoal, nada mais é do que você passar a sensação, transmitir a sensação que aquilo que o cliente vai pagar, é transmitir a sensação que o cliente vai gastar muito mais do que ele de fato vai gastar com você. Vou repetir, a ancoragem nada mais é, a ancoragem nesse tipo de situação nada mais é do que você transmitir a sensação ao cliente de que aquilo que ele acha que ele vai pagar é muito maior do que o que de fato ele vai pagar.
Então ele tem que ter a sensação que ele vai gastar muito mais do que ele de fato vai. Você precisa fazer esse contraste de valor. Esse contraste de valor. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz esse atendimento do cliente, então eu tinha mais ou menos uma ação de valor alto, né? Ações de valores baixos, a gente pode depois comentar um pouquinho no final da live, como que eu trabalho ações de valores menores. Mas distrato costuma ser ações de valores muito pujantes, tá? Então, se eu sabia mais ou menos que o cliente, com total segurança jurídica, ele teria em torno de R$ 57.000 fora a correção monetária para receber, então eu tinha mais ou menos uma noção dos valores envolvidos, né? O que eu pensei? Eu estava cobrando desse empreendimento, 4 salários mínimos. Eu gosto de manter uma isonomia de cobrança, tá? É lógico que por que eu estou falando? Porque eu já atendi clientes desse mesmo empreendimento, onde eu entrei com o distrato desse mesmo empreendimento, contra essa mesma loteadora, e eu cobrei honorários de entrada igual. Eu não gosto de cobrar valores diferentes dentro do mesmo condomínio ou do mesmo loteamento, tá? Só que esse cliente, ele não veio com um nível de consciência alto, igual eu falei no começo da live. Ele não entrou em contato comigo simplesmente, você que é o advogado. Nesse caso, eu acho que ele até ficou sabendo que eu estava entrando, mas ele não sabia como que funcionava, ele não sabia quanto que eu cobrava, porque quando eu atendi e ele me explicou a situação, eu deixo sempre o cliente falar um pouquinho no começo. Aqui é uma dica rápida que eu vou dar para vocês também. Não precisa usar, mas quando o cliente ele te liga, boa parte dos clientes falam coisas que não têm relevância jurídica, né? Doutor, eu não aguento mais pagar, eu acabei me separando, não sei o quê. Ouve um pouquinho. Não fica cortando o cliente, já trazendo a questão para um lance estritamente para o atendimento. Ouve um pouquinho, tá? Mas o pouquinho que eu ouvi o cliente, eu já entendi. Falei, vixe, porque ele me falou que foi na loteadora e a loteadora falou, olha, não tem como devolver dinheiro, não tem como fazer o distrato, você tem que aguardar o leilão. Portanto, eu já sabia que o nível de consciência desse cliente estava lá embaixo. Então eu precisava trabalhar todas as etapas de maneira bem adequada. Expliquei, provei, despertei ganância ou dor, falei com o estômago dele, né? Monetizei o atendimento e agora estou ancorando. Então eu tenho que passar a sensação de que ele vai gastar muito mais do que de fato ele vai. Eu preciso fazer o contraste do valor. E eu sabia que eu queria cobrar 4 salários mínimos de entrada. Então eu tenho que ter uma técnica de ancoragem. Eu preciso passar um valor, e vou explicar como, que seja muito maior ou relativamente maior do que os 4 salários. Por quê? Porque quando você gera o contraste de valor, pessoal, isso é conversar praticamente com o sistema límbico de um indivíduo. É tão engraçado que se você achar, por exemplo, se por alguma razão, você acha que um determinado carro custa 40 mil. Nossa, 40 mil. Puta, cara, 40 mil? Caramba, 40 mil. O carro custa 40 mil. Caramba, 40 mil, até 40 mil eu pago, custa 40 mil. E você fica exposto nessa situação de valor. Nossa, o carro custa 40 mil. E de repente, o carro custa 18, custa 22. Se de repente você fica sabendo dos 22, nossa, eu não tenho nem 22. Agora, quando gera-se um contraste de valor, ainda que a pessoa não tenha o dinheiro tende a aparecer porque a sensação da troca do dinheiro vale a pena. Então, por exemplo, eu precisava passar um valor elástico o suficiente para contrastar com 4 salários. Como que eu expliquei? Falei, olha, é o seguinte, eu costumo cobrar honorários de entrada e honorários no final, tá certo? Como que funciona, portanto, os meus honorários de entrada? Eu cobro, em regra, eu faço um cálculo, cobro de entrada, na hora de entrar e na hora que você recebeu o dinheiro. Como que eu calculo o valor? No caso, eu pego a tabela da OAB de 30% do valor que você tem para receber. Então, esses 57 mil eu preciso corrigir hoje, trazer a valor presente. Vamos supor que esses 57 mil hoje virou 65 mil. Então, eu pego o valor que você tem para receber, jogo 30% em cima.
No caso, 30% em cima desses 60 e poucos mil reais, provavelmente vai ser, porque eu preciso corrigir o teu valor, eu vou jogar 30% em cima, sendo metade antecipado e metade ao final. Ou seja, se o seu 57 é 65, eu calculo 30% de 65, cobro metade antecipado e metade ao final. Evidentemente, pessoal, que eu não iria cobrar assim. Eu estou explicando uma estrutura de cobrança para contrastar o valor. Isso não é faltar com integridade. Isso é técnica chamada ancoragem, tá? Que vocês são expostos diariamente na TV, no Mercado Livre, nos algoritmos de Instagram, no shopping, você nem se dá conta, tá? Mas o que acontece? Quando eu passei essa questão para ele, eu tenho que explicar. E ao explicar por que eu cobro dessa forma, eu estou matando a etapa subsequente, que é o tempo de exposição. Sempre que eu ancorar, eu tenho que deixar o cliente exposto naquela sensação de ancoragem um determinado tempo suficiente. Porque não funciona se você contrastar o valor de maneira muito rápida. Igual o exemplo que eu dou. Imagina que você chega numa loja de tênis, agora o vendedor te atende e fala: nossa, que legal, olha, tem um tênis que custava R$ 1.100 até ontem, hoje ele está por 300. Cara, não deu tempo de você assimilar, de vivenciar a sensação da ancoragem, a sensação do contraste do valor. Então, quando eu passei 30% nesse exemplo de 65 mil reais, vou arredondar para 60 mil para facilitar a conta. 30% de 60 mil é 18 mil. Né? Aí eu explicando para ele, vamos supor que o 57 seja 65, 68, mas eu vou fazer uma conta para o senhor entender como que eu cobro, eu falando para o cliente agora. 30% de 60 mil, tá bom? Com certeza é mais de 60 mil. Porque o seu 57 é seco, eu preciso corrigir monetariamente pelo índice do contrato, da data dos desembolsos de cada parcela, fora a correção que vai ter durante o tempo do processo. Mas é bem mais do que 60 mil, mas eu vou fazer 60 mil para arredondar. 30% de 60 mil é 18 mil. Eu cobro metade para dar entrada, que no caso seria 9 mil reais, e os outros 9 mil reais eu cobro ao final. Então ele ficou ancorado em 9 mil. Ele está ancorado em 9 mil. E aí eu tenho que deixar ele exposto nesse processo de ancoragem um determinado tempo suficiente de vivência nesse gatilho mental. Quando eu passei essa questão, eu expliquei por que eu cobro a entrada. Aí eu falei: fulano, sabe por que eu cobro a entrada? Porque já aconteceu muitas vezes do cliente, de repente, querer desistir do processo. Por alguma razão. Ou de cliente que, de repente, negociar um acordo por fora e falar que quer desistir da ação. É lógico que a gente sabe que para desistir depois que o réu é citado, depende da anuência do réu, coisas desse tipo, não entra nesse tecnicismo, nessa tecnicidade, mas eu falo dessa forma, eu cobro porque eu preciso também fazer uma correção monetária, preciso montar o teu processo, preciso despachar com o juiz, e cá entre nós, pessoal, normalmente eu nem despacho, se for necessário sim, mas normalmente eu entro com a ação e mando um e-mail para o cartório. Vamos supor que caiu a ação na terceira vara civil, terceiro ofício civil. Aí eu tenho os e-mails já dos cartórios aqui da minha cidade, no site do tribunal tem todos. Se você tiver dificuldade, liga no fórum, na vara, pega o e-mail, manda um e-mail com o número do processo, fala: acabou de ser distribuído, eu precisaria que, por gentileza, a zelosa serventia encaminhe os autos conclusos para que eu possa despachar um pedido de tutela de urgência que tem nesse processo. Porque eu tenho receio da restrição do nome do meu cliente e eventualmente um leilão indevido. Porque, enfim, só isso, não vou explicar a petição no e-mail, né? Tem o número do processo. Normalmente quando eu mando um e-mail, a liminar sai em coisa de 2 dias, às vezes no mesmo dia, é impressionante. Pelo menos isso aqui é uma realidade da comarca em que eu estou atuando, não significa que seja uma realidade da tua comarca. E outra, tem várias e várias, né? A depender da situação, você vai ter que realmente despachar com o juiz, seja de maneira presencial ou online. Então eu explico para o cliente, falo: inclusive esses honorários que eu cobro de entrada, não é apenas para preservar que eu vou receber pelo meu trabalho, pelo menos parte do que foi combinado, né? Mas também porque eu tenho coisas a serem feitas. Eu preciso fazer correção monetária, eu preciso disparar o processo, eu preciso despachar a liminar com o juiz. Aí eu explico de uma forma que ele entenda e ele exposto nos 9 mil.
Ele está exposto. E eu preciso despachar com o juiz, porque se eu só protocolar o processo, esse processo às vezes demora para chegar na pauta para o juiz deliberar acerca da liminar. Lembra a liminar que eu vou pedir no começo da ação? E detalhe, às vezes cai numa vara que o juiz não dá a liminar sem ouvir o réu. É normal, calma, não se assuste. Tá? Mas eu tenho que despachar a liminar com o juiz, conversar com ele, conversar com o pessoal do cartório, para que haja uma certa urgência, porque tem um pedido importante. Né? E depois eu tenho que rebater a defesa da loteadora. Se tiver audiência de conciliação, você não precisa ir. Eu nunca entro nas pequenas causas, tá, pessoal? Eu risquei juizado especial civil da minha vida. Se tiver audiência de conciliação, você não precisa ir, mas eu preciso comparecer. Lógico que eu jamais fecharia um acordo sem falar com você antes, mas eu preciso ir na audiência. Depois que tem a sentença de primeira instância, pode ser que eles depositem espontaneamente ou recorrem. Se eles recorrerem, eu tenho que rebater o recurso deles. Então, esse valor de entrada é para custear todo o meu trabalho e me remunera de maneira digna para tocar esse processo do começo ao fim. Certo? Por isso que eu cobro honorários de entrada e honorários de final. Para eu não ficar à mercê da boa vontade do cliente querer manter o processo e eu garantir meu recebimento e, ao mesmo tempo, para remunerar essas etapas que eu preciso fazer. O que eu fiz aqui? Eu deixei ele ancorado em R$9.000 de entrada. E aí, pessoal, eu queria cobrar 4 salários. Só que tem um detalhe. Quando você for passar o valor real, presta bem atenção. Quando você for passar o valor real para o cliente, você tem que explicar por quê. Porque senão fica na cara que você usou uma técnica, que usou um gatilho de venda. Fica muito, muito na cara. Então você vai ter que explicar o porquê, tá bom? Como que eu explico? Tem várias formas de explicar. A forma padrão que eu costumo explicar é essa que eu vou falar agora. Mas é o seguinte, em ações de distrato, por exemplo, principalmente. Nessas ações de distrato, inclusive eu tenho entrado com outros clientes aí, eu cobro 4 salários mínimos, ao invés da forma que costumeiramente eu institucionalmente deveria cobrar ou cobro. Então eu cobro 4 salários mínimos. Por quê? Uma, para oportunizar o cliente a contratar uma advocacia especializada, eu sempre falo isso. Oportunizar o cliente a contratar uma advocacia especializada. E faço uma analogia da medicina. Porque quando eu faço essa analogia fica muito legal na cabeça dos clientes. Isso é um estilo meu. Você pode usar outras formas de explicar por que você está cobrando menos. Questão de pandemia, a política do seu escritório temporariamente está cobrando esse tipo de preço para esse tipo de ação, tá bom? Porque eu captei outros clientes desse empreendimento, é um valor que eu estou cobrando do pessoal que está me contratando aí. Tem várias possibilidades de cobrar. Eu sempre gosto de fazer uma analogia da medicina porque eu uso em todos. Eu falo, olha, se você tem um problema de coração, você vai num cardiologista. Se você tem um problema de cabeça, você vai num neurologista. Tem os clínicos gerais também, mas o médico especializado tem uma expertise mais aprofundada. Então, para oportunizar o cliente a contratar um escritório de boutique, um escritório especializado nesse tipo de situação, que segmentou e que atua com direito imobiliário voltado ao consumidor, eu cobro um valor menor, mas que de certa forma me remunera de maneira digna. Não estou fazendo um favor para você. Estou cobrando um valor que me remunera de maneira digna e ao mesmo tempo eu oportunizo o cliente a conseguir contratar uma advocacia especializada e não ficar à mercê de situações ou à própria sorte ou com outro colega advogado que não seja especializado ou clínico geral. Tá? Nada contra quem o seja, né? Mas eu sempre explico dessa forma. Então eu ancorei nos 9 e cobrei 4. E aí mas os honorários de entrada? Os honorários de entrada, numa situação dessa, você pode, ao invés de cobrar 30%, em ações de distrato, pessoal, eu não gosto de estressar muito o percentual. A depender da situação, o cliente vai perder muito. E aí depende de caso a caso. Imagina, por exemplo, um distrato de imóvel na planta, pela nova lei do distrato, com patrimônio de afetação. De saída, o cliente vai perder 50%. Fora a corretagem. Então, ainda eu jogo 30%, ou seja, o cliente vai perder 50%, fora a corretagem, e ainda 30% daquele restolho, daquele resto. Eu não gosto de estressar muito. Uma, porque eu vou ter a sucumbência.
os honorários de sucumbência nesse tipo de ação ele é muito rentável, né? De 10 a 20% do valor da condenação. É muito interessante. Se eu não fizer gracinha, se eu não fizer merda, no bom português, alinhar minha peça com a jurisprudência e pedir o que tem que ser pedido e nada além disso, sem inventar modinha, você vai garantir uma sucumbência integral. E você não vai ter fatiamento sucumbencial e você vai receber os honorários de sucumbência. Então, já de certa forma, eu já tenho a remuneração da sucumbência. Além do mais, distrato por culpa do cliente, como ele vai perder boa parte do que pagou, ao invés de jogar 30%, eu posso reduzir para 10% do ganho dele. Focando em captação em massa daquele condomínio, 15%. Eu não gosto de passar de 20% nesse tipo de ação de distrato por culpa do consumidor. Tá? Mas obviamente que tem os honorários vinculados ao êxito também. Né? Mas não é 30%. Eu posso reduzir para 15%, para 10%, para 20%, aí vai depender. Então o que acontece numa situação dessa? Quando ele ficou... É engraçado, se você atender pessoalmente o cliente, vocês vão ver que o semblante até muda. E tem cliente que é mais brincalhão, tem cliente que é mais desenvolto, que é mais assim, falastrãozinho, né? É comum. Quando eu estou nesse processo de ancoragem, tem cliente que fala: "Que é isso, doutor? Pelo amor de Deus", sabe? Tá com as coisas brincando. Pelo amor de Deus, mas não tem, ixi, Maria, que pena. Sabe? Tem uns clientes que comenta isso, é até engraçado de certa forma, né? É um soco no estômago mesmo. A intenção é essa. A intenção é contrastar um valor, né? Porque depois que eu passar o valor real, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele poderia não ter os 4 salários mínimos se eu falasse de imediato. Ou se eu falasse de imediato os 4 salários, poderia soar alto. Mas vamos lá. Quem em sã consciência não arruma 4 salários para receber 57 mil reais fora a correção? Rodolfo, mas tem os honorários vinculados ao êxito. Tudo bem, mas tem a correção também. Vamos supor que seja 50 mil. Que seja 45 mil. Vamos descontar os honorários vinculados ao êxito? Quem não troca 4 salários mínimos para evitar sujar o nome, evitar leilão e ainda ser ressarcido na ordem de 45 mil reais, porque eu já estou descontando os honorários vinculados ao êxito nesse exemplo. O dinheiro aparece. Só que não adianta nada você simplesmente passar um valor sem fazer essas etapas. Parece que é demorado, mas não é. Eu estou explicando etapa por etapa aqui. Isso numa ligação, no atendimento online, pelo Zoom, pelo Skype, pelo WhatsApp, ou presencialmente, não é tão demorado assim. Você explica em alguns poucos minutos, não é 20 minutos explicando, não é uma aula, é uma explicação para ele entender. Aí você vai provar, você vai mostrar para ele, provei, você vai fazer um cálculo por cima. Como? Vendo quando que o contrato foi assinado, se é antes da nova lei, se é depois da nova lei, quanto que ele pagou de corretagem, enfim, vendo quanto que ele pagou, um cálculo por cima, fala, olha, é daqui para cima. Falar de dinheiro, trazer um lance de dor, um senso de urgência para te contratar rápido, nada disso vai adiantar se o imóvel for para leilão, porque eles vão ligar o piloto automático, né? Tudo isso que eu te expliquei não vai ser feito para você de maneira espontânea. Se você precisa ingressar na justiça para ter esses direitos resguardados. E depois eu fiz a ancoragem, então ele ficou exposto num determinado tempo em 9 mil reais, mas eu cobrei os 4 salários e expliquei por que estava cobrando, para não parecer mera técnica. Resumindo, explicar, provar, despertar ganância ou dor, ou seja, monetizar o atendimento, falar com o estômago do cliente, ancoragem, exposição, né? Exposição suficiente de tempo para ancoragem, não basta ancorar num tempo muito curto. Né? Se eu falo, olha, eu cobro 9 mil, mas eu estou cobrando 4 salários mínimos. Não deu tempo, o contraste ele precisa ter um tempo de desgaste, tá? De atuação, de maturação. E depois eu passo o preço. O preço é a última etapa. Por isso que às vezes o cliente fala, doutor, quanto o senhor cobra para fazer... tem uma ação aqui, doutor, quanto o senhor cobra para analisar um contrato? Muitos clientes me procuram antes de assinar o contrato, que é de adesão. Mas eu explico para os clientes a questão da metragem do imóvel, que se passar de 5% equivale à metragem errada. Eu explico que se passar de 180 dias, aquelas cláusulas é ilegal, que fala de escassez de mão de obra, chuva, greve,
Passou de 180 dias, essas coisas são fortuito interno, né? Eu explico para o cliente, né? Eu explico para o cliente como que é mais ou menos a questão do INCC. Eu explico para ele que depois da entrega vai ter IPCA, não vai ser mais INCC. Eu explico como calculo os juros de obra. Eu explico o que vai acontecer se ele não der conta mais de pagar. Eu vejo se tem patrimônio de afetação ou não. Porque se eu falo para o cliente, olha, evita comprar empreendimento que não tenha patrimônio de afetação, e explico o que é patrimônio de afetação para ele, lógico, não dessa forma, mas o que é o patrimônio de afetação? É uma forma do cliente se resguardar em eventual falência ou insolvência por parte da construtora. O Instituto do Patrimônio de Afetação, quem é advogado consumerista deve saber, isso aqui deve estar na ponta da língua, surgiu por causa do famoso caso Encol, que quebrou e faliu até banco junto com a quebra dessa construtora. Era uma das maiores construtoras no país na época, Encol. Ela lesou mais de 40 mil consumidores. Né? E o patrimônio de afetação basicamente é blindar, né, um instituto jurídico que blinda aquele empreendimento de modo a resguardar os adquirentes, ou seja, outros compromissos da construtora ou da loteadora. E a gente sabe que grandes construtoras, grandes loteadoras têm ações na justiça, ações de execução fiscal, ações trabalhistas, ações de consumidor, mas o patrimônio de afetação blinda. É como se aquele patrimônio fosse destacado do patrimônio da construtora ou da loteadora, blindado de modo a preservar os interesses dos adquirentes. Tem que ter contabilidade própria, tem conselho fiscal, enfim. Então eu falo para o cliente, olha, imagina você comprar um imóvel na planta para receber daqui 2 anos, e se a construtora falir, se tornar insolvente? Na hora que você fala uma coisa dessa, você explica que você precisa diligenciar para ver se tem patrimônio de afetação, e ver se tem patrimônio de afetação, não é ver o contrato não, é puxar a matrícula no cartório de registro de imóveis, para ver se tem no cartório de registro. Não basta ter no contrato e não ter no cartório de registro. De fato, não basta ter no contrato, mas não existir no plano fático o enquadramento do patrimônio de afetação perante o cartório de registro de imóveis, né? Então, quando eu explico isso para o cliente, tem cliente que me paga. Eu costumo cobrar um salário mínimo. O cara vai entrar em pagamentos de parcelas da entrada, pagamentos de juros de obra, depois vai entrar num financiamento de 30 anos. Você acha que o cara não paga um salário mínimo para eu consultar? Para se consultar comigo antes de assinar? E eu explicar essas questões? Paga. Sabe por que paga, no meu caso? Porque eu sou fácil de ser encontrado. Eu gerei entropia de autoridade. O cara entra nas minhas redes sociais, só viu falando de direito imobiliário voltado para o consumidor. O cara já viu eu dando entrevista na imprensa falando disso. Eu só falo disso. O cara entra no meu site, só tem direito imobiliário voltado para o consumidor. Tem vídeo meu rodando agora pelo Facebook Ads falando de direito imobiliário voltado para o consumidor. Então ele sabe que está falando com uma advocacia de boutique, uma advocacia nichada. Por isso que o cliente acaba me ligando. E aí eu trago a estatística para o meu lado. Nem todo mundo vai querer pagar R$1.100 para que eu veja o contrato e passe as informações para ele? Não. Mas se 10, 15 pessoas me ligarem por mês, quantas vocês acham que não vai fechar apenas por um detalhe muito simples? Fora as outras questões, né? De atraso, de extrato, vício construtivo, IPTU antes da entrega, desvirtuamento da alienação fiduciária, as taxas administrativas erradas, uma série de coisas. Então, pessoal, resumindo, explicar, provar, despertar ganância ou dor, ou seja, monetizar, falar com o estômago do cliente, ancoragem, tempo de exposição na ancoragem, normalmente de pelo menos uns 3 a 4 minutos, tá? E passar o preço. Por isso que eu não cobro consulta, porque a minha consulta é um grande orçamento persuasivo. Eu não cobro para passar um preço. Eu não cobro para falar quanto eu cobro. E eu quero atender aquele cliente porque aquilo representa centenas de pessoas em potencial naquele único empreendimento, naquela única questão. Porque eu não estou num nicho pulverizado. Por isso que eu não cobro. E tudo isso, pessoal, normalmente eu faço por telefone. Quase sempre eu faço por telefone. Quando eu fechei o meu escritório físico, já tive escritório em 4 lugares. Eu fechei o meu escritório físico, eu postei aqui. Foi no começo desse meu projeto de ensinar advogados. Né? Tem gente que me pergunta, Rodolfo, mas por que você ensina? Primeiro que é impossível esgotar a demanda. Segundo que ao fazer isso, eu aumento a minha entropia de autoridade como advogado também. E outra, está sendo uma boa fonte de renda paralela ao meu escritório.
né? Ou vender um curso. E outra que é muito gostoso ensinar. Eu sempre quis ensinar, sempre quis partir para um lance de professor, de um lance mais acadêmico, e está sendo uma oportunidade perfeita de eu falar o que eu gosto, de falar apenas do que eu gosto e para colegas advogados, né? E não para formandos ou bacharéis ou estudantes, né? Falar coisas falar o mundo real da advocacia, o dia a dia, bem prático, né? Então, de certa forma, pessoal, o que acontece? Quando me perguntam por que eu ensino, porque tem gente que... É engraçado, eu comecei esse meu projeto faz pouco tempo, né? A maioria dos advogados e advogadas que me seguem, eu respondo todos os directs, todos, literalmente todos os directs eu respondo. Eu recebo muitas perguntas no direct, às vezes eu abro caixinha, tem bastante pergunta, mas ainda assim tem pessoas que fazem a pergunta por direct, porque a caixinha não cabe a pergunta, ou a pessoa quer mandar um áudio, ou um texto maior, enfim, eu respondo tudo. Mas ainda assim tem pessoas que falam, Rodolfo, mas se você tem tantos processos assim, eu tenho mesmo, tem gente que duvida, bate meu nome no TJ. Eu falo, tenho sim, já tive muito mais, mas esses quase 3.000 processos ativos, eu não atendi os clientes presencialmente. Não atendi. Por quê? Porque eu acho que, por mais que eu possa atender pessoalmente, eu perco escalabilidade. Não é escalável atender presencialmente. Não é escalável. O cliente chegou. O cliente está aí agora senta, traz uma pastinha. Aí você pega a pastinha. Aí você vai escanear. Aí você vai devolver a pastinha. Às vezes o cliente só pode depois das 18. Você já está cansado. Porque até as 18 ele está trabalhando, ou a esposa quer ir junto, ou o marido quer ir junto, aí vai com o filho, sabe? Eu acho que não tem escala. Então eu acho que mesmo que você tenha um escritório físico, foque numa versão de uma advocacia online. É uma crença limitante achar que cliente é olho no olho. E outra coisa, o mercado imobiliário voltado para o consumidor, você traz a estatística para o seu lado. Ou seja, você não precisa queimar vela com defunto morto. Se eu tenho, por exemplo, em média, eu tenho 2 a 3 atendimentos por dia. Depois que você desperta entropia de autoridade, se segmenta, você é fácil de ser encontrado, vocês vão ver que o mercado vai engolir. Vocês vão receber muitos clientes. Eu começo a ter 2, 3 clientes por dia. Todo dia. Eu não me preocupo com o cliente que é reclamão. Ai, doutor, eu não tenho como escanear o documento. O senhor não pode receber ou deixar aí? Cara, não. Não, porque é a forma que eu trabalho. Você não precisa escanear. E, cara, o processo é rentável. O cara, às vezes na vida de um indivíduo, pressupõe um mínimo de esforço. Foi assim para ele tirar a carta. É assim para tirar passaporte. É assim para tirar visto, é assim para recorrer de seguro DPVAT de maneira sozinha pelo correio, é assim para resolver alguma coisa no poupa-tempo. Entrar com uma ação, alguma questão envolvendo uma compra e venda de imóvel, não é algo que ele vai passar todo mês, não é algo que vai ser toda semana, não é algo todo semestre, não é algo todo ano, não é algo toda década, quiçá vai ser aquela única questão dele. Aquele processo muitas vezes é o único processo que ele vai ter na vida dele inteira. Então, a grande maioria dos clientes mandam bonitinho e ainda eu exijo em PDF. Quem me segue aqui, eu faço os stories, o cliente bonitinho em PDF. Quadro, resumo, contrato, extrato, em PDF. Aí eu vejo os documentos, aí respondo mandando a procuração, contrato de honorários. Aí ele assina, manda uma fotinha no WhatsApp ou digitaliza e me manda por e-mail. É uma crença limitante achar esse lance. Nossa, quando tem advogado que fala, não, mas os clientes querem olho no olho. Juro por Deus, dá vontade de vomitar. Mas não de vomitar no sentido de menosprezar. É porque é uma coisa que eu odeio quando as pessoas têm uma crença limitante sem testar. Sabe? Não, mas eu atendi um cliente, cara, mas testar é testar com força. Testar é conversar com 50 pessoas, ou você ter 2 pessoas para conversar todo dia durante um mês, conversou com 40 pessoas, e depois você fala, quantas pessoas deixou de fechar porque não tem scanner? Isso é testar, e não ficar com crença limitante. Não, mas poxa. Então, pessoal, é isso. Foquem num atendimento online, foquem em ter um escritório online, foquem em ter uma advocacia online para facilitar escala, tá? Pessoal, vou abrir para perguntas. Se não tiver perguntas, eu já encerro, tá bom? Se de repente alguém pensar em alguma pergunta depois e quiser me mandar no direct,
pode me mandar. Eu acho que não tem. Pessoal, queria agradecer a todos que estão presentes e eu vou deixar gravado. Vai agora para o meu IGVT, tá bom? Um grande abraço a